Prontinho, vamos lá, gente. Boa noite. Então, vamos começar aí a nossa revisãozinha. E hoje eu separei para vocês 3 temas, como eu estava dizendo, né? Hoje a gente vai começar conversando um pouquinho sobre as funções da linguagem, né? Então, quando a gente conversa sobre funções da linguagem, pessoal, a gente tem que ter em mente que a gente tem que saber os elementos básicos da comunicação, né? Então, a gente tem aí o emissor, que é aquela pessoa que ela vai enunciar uma mensagem, certo? A mensagem, então, é a mensagem em si, a mensagem que está sendo produzida ali pelo emissor. A gente tem o receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem. A gente tem o referente, que o referente corresponde ao assunto dessa mensagem. Deixa eu só ativar aqui meu ponteiro. Temos o referente, que ele corresponde ao assunto dessa mensagem. Nós temos o código, que o código é tipo o meio como essa mensagem ela vai ser construída, digamos assim. E o canal é o meio por onde essa mensagem ela vai ser transmitida, tá certo? Então a gente tem que ter consciência desses elementos básicos da comunicação. Por quê? Porque muitos textos eles vão focar em um determinado elemento da comunicação. E aí você, sabendo qual que é o foco daquele texto, você consegue identificar então qual é a função da linguagem daquele texto, tá certo? Então vamos lá. São 6 as funções da linguagem. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a emotiva a princípio. Então o que é a emotiva? A emotiva, pessoal, como o próprio nome já sugere, né? Ela vai focar no emissor, que é aquela pessoa que está produzindo a mensagem. Se ela foca no emissor, então ela vai o quê? Expressar os sentimentos desse emissor, vai expressar as emoções dele, as opiniões dele. Então, geralmente, quando um texto ele foca no emissor, ele vai ter que características? Ele vai ser um texto produzido em primeira pessoa, geralmente, tá? A gente pode ter muita presença de interjeições, de exclamações, para poder realmente exaltar a emoção desse nosso emissor, tá certo? Boa noite, Davi. Então, a emotiva ela está centrada no emissor e por isso normalmente ela aparece ali como primeira pessoa do discurso, tá certo? A gente tem aqui esse exemplo, que é um poema de Álvaro de Azevedo, que diz o seguinte: que me resta, meu Deus, morra comigo a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então a gente vê aqui a primeira pessoa aparecendo de forma muito recorrente, né? Morra comigo, já que não levo. Então vai aparecer muito verbo e pronome em primeira pessoa. E percebam que para poder exaltar ainda mais os sentimentos, as emoções dele, ele utiliza uma adjetivação, certo? Ele utiliza muitos adjetivos, ó. Cândidos amores, peito morto, murchas flores. Então ele está ali adjetivando todas essas palavras para poder exaltar ainda mais os sentimentos dele. Então se eu tenho um texto em que o foco dele é no emissor, a função da linguagem ali, então, vai ser a função emotiva. E vocês precisam estar ligadinhos nessas características, tá certo? Porque existem 2 modelos que podem ser cobrados, 2 modelos de questão que podem ser cobrados para vocês no que tange as funções da linguagem, tá? A gente pode ter uma questão que vai pedir, fulano de tal, identifique qual que é a função da linguagem predominante aqui nesse texto. Ou então ele pode já dizer qual que é a função predominante e perguntar para vocês as características dessa função, tá certo? Então vocês têm que ter isso bem produzido na mente de vocês. A segunda função da linguagem é a referencial. A referencial, pessoal, ela vai se centralizar em quem? No referente. O referente é o quê? O assunto da nossa mensagem, certo? Então, se um texto ele foca no referente, ele tem como função transmitir aquela mensagem da forma mais objetiva possível, certo? Da forma mais direta possível. Então, onde é que a gente vê a função referencial de forma mais evidente? Dentro de noticiários, certo? Dentro de textos jornalísticos, tá? Na própria redação do Enem, a função referencial, ela é muito forte. Por quê? Porque vocês precisam produzir um texto, né, objetivo. Então, mesmo o texto de vocês, ele apresentando uma opinião, ele ainda apresenta essa opinião de uma forma objetiva. Lembram quando a gente estava conversando sobre artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um texto jornalístico em que você produz a sua opinião, né? Mas ele não deixa de ser objetivo por conta disso. Então, se eu tenho uma objetividade de forma muito forte dentro de um texto, eu estou ali tratando, vai ter ali a predominância da função referencial, tá certo? E a gente tem esse exemplo, ó. Saúde anuncia a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, que foi uma manchete aí que saiu na Agência Brasil, tá certo? Então, para exemplificar aí esse texto de caráter mais jornalístico.
esse exemplo, né? A terceira função da linguagem é a função apelativa ou conativa. Se apelativa, ela vai apelar para alguém. Então, a função apelativa, ela vai estar focada em quem? No receptor da minha mensagem, tá certo? Eu vou apelar, eu vou tentar convencer esse receptor a alguma coisa que eu estou produzindo, a fazer alguma coisa, ou então a convencer ele a crer em alguma coisa que eu creio, tá certo? Então, geralmente, o que é que vai ter de muito forte dentro da função apelativa e da função conativa? A segunda pessoa vai estar muito forte ali, porque eu estou produzindo uma mensagem que está sendo direcionada ao meu receptor, então o você, o tu, ele vai estar muito presente ali, certo? Então, segunda e terceira pessoas são as pessoas que vão estar muito presentes aqui na função apelativa ou conativa, tá certo? A gente pode ter o uso dos vocativos. O vocativo, como a gente sabe, é aquela função sintática, né, que a gente vai estar invocando alguém. Então, tudo que chamar a atenção do meu leitor, do meu receptor, é função apelativa ou conativa, tá certo? Então, a gente tem aí esse exemplo, ó. Compre nossos maravilhosos salgadinhos. São feitos com amor e carinho. E aí, para exaltar ainda mais essa função apelativa, a gente não pode esquecer dos verbos na forma do imperativo, tá certo? Que é uma das principais características da função apelativa ou conativa, que é esses verbos que eles indicam o quê? Uma ordem, um comando, uma sugestão. Então, se eu tiver a presença desses verbos e da segunda pessoa e de vocativos de forma muito ampla e muito forte, eu vou ter a função apelativa ou conativa de forma mais predominante, tá certo? A função poética, pessoal, ela vai estar centralizada em quê? Na própria mensagem que o nosso emissor, ele produz, tá certo? E quais que são as características da função da linguagem poética? A gente vai ter ali um rigor em escolher as palavras, certo? Uma escolha lexical muito bem pensada. Por quê? Porque como a função poética ela tem a função de você tornar o texto mais estético possível, mais agradável possível, então a seleção vocabular ela vai ser muito específica para poder formar rimas, tanto externas como internas, tá certo? E a gente tem aí esse poema de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas, quer dizer, fez-se o espanto. Então a gente tem aí rimas muito bem elencadas dentro desse texto, e por isso a gente tem aí a função poética mais predominante, tá certo? Só que em um poema, como a gente já viu no exemplo passado, né, aqui no exemplo 1, dentro do poema a gente também pode ter a função emotiva, tá? Então, sempre se ligue que a gente tem que procurar qual que é a função mais predominante, porque mais de uma pode estar presente ali em um determinado texto, tá? A quinta função da linguagem é a função metalinguística. A função metalinguística, pessoal, ela vai se referir ao próprio código. E aí, o que é que significa isso? Então, significa que a gente vai produzir ali um texto em que esse texto ele vai estar falando sobre o próprio código dele. A mensagem que vai estar sendo transmitida ali é uma mensagem que ela explica o próprio código. Então, por exemplo, você escreveu um texto sobre o ato de escrever. Ou então você fazer uma pintura que dentro daquela pintura você está exaltando a arte de pintar. Então, se a gente tem ali uma mensagem que ela foca no próprio código, o código focando no próprio código, a gente vai ter a função metalinguística, tá certo? Temos aí esse exemplo, ó. A palavra analisar é escrita com S ou com Z? Analisar se escreve com S, Marcelo. Então, dentro desse diálogo, a gente vê que eles estão falando o quê? Sobre a língua portuguesa, e eles estão utilizando a língua portuguesa para se comunicar, para poder formar a mensagem deles. Então, é o código ali exaltando o próprio código, tá certo? Então, por isso, função metalinguística. A função fática, pessoal, ela está centrada no canal, o canal de comunicação. Então, ela sempre vai objetivar ou iniciar uma comunicação, certo? Então, ou em abrir esse canal de comunicação, em prolongar esse canal de comunicação para poder a conversa não morrer, digamos assim, ou interromper esse canal, tá certo? Então, a função fática ela vai estar ali centrada nesse canal. Geralmente, ela vai utilizar ali muitos artifícios para poder quebrar o gelo. Então, por exemplo, você está andando ali com seu colega, os dois muito calados, e você fala, nossa, que calor. Aquele assunto, ele nem era um assunto assim que vocês estavam
conversando, foi um assunto assim para poder jogar e quebrar ali o gelo, né? Então, abriu esse canal de comunicação porque os dois estavam muito silenciosos, tá certo? Então, função fática é isso e ela geralmente vai estar presente em quê? Nas conversas telefônicas, nos diálogos do dia a dia, tá certo? Inclusive, a gente tem aí esse exemplo, ó. Olá, como vai? Alô? Então, o canal aí sendo testado. E aí, o que é importante a gente sair sabendo de funções da linguagem? Que em um mesmo texto, como eu falei para vocês, uma mesma função, mais de uma função, na verdade, elas podem coexistir. E aí é muito importante a gente se atentar para qual função da linguagem está predominando, porque é isso que o Enem vai cobrar da gente, tá certo? E aí isso pode ser observado como? A gente identificando o elemento de comunicação sobre o qual recai a intencionalidade do discurso. Por isso que é muito importante a gente saber aqueles elementos todos, emissor, mensagem, receptor, referente, por aí vai, tá certo? Então, de funções da linguagem é isso. E aí eu trouxe aqui 2 modelos de questão para poder a gente ver como é que as funções da linguagem elas são cobradas no Enem. Ó, o telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo? Quem fala por obséquio? Não se lembra mais a minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me, quer dizer, de quem se trata? Então, pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. Eu vou adiantar aqui, certo? Para poder a gente não perder muito tempo, mas eu espero que vocês tenham compreendido que aqui é a função fática. A gente tem ali uma insistência, né, em manter esse contato entre o emissor e o receptor, ou seja, uma insistência em manter o canal de comunicação aberto. Portanto, a gente tem um texto aqui que está focando no canal, dentro daqueles elementos básicos da comunicação. Portanto, a gente tem a função da linguagem enfática. Percebam que esse é o primeiro modelo de questão que pode ser cobrado de vocês. Qual que é a função que está predominando, tá certo? Mas a gente também tem esse segundo aqui, ó. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatsApp, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem um recurso e, era para ser filmes aí, eu acho, e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso da WhatsApp. Diz o brasileiro Luiz Maldi, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que. Então, esse é o segundo modelo que pode ser cobrado para vocês. Vejam que o enunciado ele já apresentou qual que é a função predominante, a função referencial. Agora ele quer saber apenas o quê? Quais que são as características e os elementos que constituem a função referencial. E aí seria, então, a letra D de dado. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa, né? Que a gente viu que a função referencial, como ela está focada no referente, ela vai ser aquele texto mais objetivo, que vai ter uma linguagem denotativa, muito presente nos textos jornalísticos. Então, a gente vê aqui, né, um texto jornalístico. Se você lê o enunciado aqui, você de cara já consegue encontrar a resposta sem nem ler o texto, tá certo? Inclusive, essa é uma dica que eu dou para vocês. Leiam o enunciado. Essas questões de funções da linguagem, se você lê o enunciado, você identifica direitinho qual que é o texto, você responde ela muito rápido. Então, você ganha tempo, tá certo? Esses são geralmente os 2 modelos de função da linguagem que é cobrado, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Nós vamos agora para o segundo conteúdo de hoje, tá? Que são as estratégias de convencimento. Já que a gente estava falando sobre o receptor, sobre função apelativa e conativa, eu achei pertinente trazer para vocês estratégias de convencimento, que é um assunto que não estava dentro do nosso plano e que eu estou trazendo aqui de uma forma extra, porque vai que é cobrado para vocês, vocês nunca ouviram falar, né? Então, vamos lá. O que são as estratégias de convencimento? Na antiguidade, pessoal, lá pelo século IV, V, o Aristóteles,
ele produziu, né, um texto que é a Retórica de Aristóteles, em que ele fala muito sobre o bem falar, certo? Ele acreditava muito que a comunicação ela servia para você persuadir as pessoas, tá certo? Então, para ele, a comunicação ela era usada para isso, certo? Para poder persuadir as pessoas. E aí existem estratégias de convencimento, certo? Agora eu já vou entrar não mais em Aristóteles, mas em uma teoria chamada teoria da semiótica, que é uma teoria que ela foi desenvolvida por alguns professores franceses que foram liderados por um professor que agora eu não estou me recordando o nome dele, mas eu posso pesquisar e trazer para vocês na próxima aula, tá certo? Mas que eles montaram, sim, uma teoria sobre algumas estratégias que são utilizadas para poder convencer o público, tá certo? E aí o que é importante vocês saberem? Que para se obter sucesso nesse ato de persuadir, é muito importante a gente conhecer as características do receptor da nossa mensagem. Então é muito importante a gente conhecer o quê? O nosso público-alvo. As estratégias de convencimento, elas são muito utilizadas em que tipo de gênero? Nas propagandas, tá certo? Então vamos lá. Dentro ainda dessa teoria, eles gostam muito de utilizar o conceito de auditório, ao invés do conceito de público-alvo, tá certo? Mas, assim, é a mesma coisa, certo? É só para realmente trazer e tornar mais didática essa parte para vocês. Então, o auditório, ele pode se dividir ali em dois tipos, pessoal. O auditório, ele pode ser um auditório universal ou ele pode ser um auditório particular. O que é que significa um auditório ele ser universal? Digamos que vocês, próximo domingo, quer dizer, passando esse no próximo, né? Vocês vão produzir uma redação para um corretor, né? Mas você não sabe quem que vai ler o seu texto. Ah, Lara, é o professor. Ok, é o professor, mas você não conhece esse professor. Então, você não conhece muito bem o seu público-alvo. Então, o seu auditório, ele é quem? Um auditório mais universal, tá certo? Porque você não conhece de fato quem é que vai ler o seu texto. E aí, quando a gente tem um auditório universal, esses pensadores, né, esses professores, eles trabalham com a ideia de abstração. Vocês não precisam decorar isso. Mas o que é que seria a abstração? Se você não conhece muito bem o seu público-alvo, como é que você vai convencer ele? Você convence ele a partir de uma média de valores da sociedade, tá certo? Então, é por isso que você não pode, argumentar com base em uma coisa que a sociedade condena, tá certo? Então, vocês, argumentarem a favor da pena de morte. A sua redação ela vai ser zerada, tá certo? Então, quando você trabalha com auditório universal, que geralmente é esse público-alvo para que a gente escreve em vestibulares, concursos, tá certo? A gente trabalha com essa ideia de abstração, utilizar a média dos valores da sociedade para poder convencer o nosso público-alvo, o nosso auditório universal, tá certo? Mas a gente também tem o auditório particular, que o auditório particular é quando você conhece o seu público-alvo, então você vai tentar ali convencer um público-alvo específico. E para as propagandas, isso é muito importante, tá certo? E aí, dentro dessa teoria da semiótica, existem 4 estratégias que essa teoria ela chama de estratégias de manipulação. Aqui, manipulação, às vezes a gente pode ler de uma forma mais negativa, tá certo? Mas essa teoria, essas estratégias de manipulação, é para poder falar sobre estratégias de convencimento, tá certo? E aí foram denominados como estratégias de manipulação, lá pelos anos 80, tá certo? E aí existem 4 estratégias de manipulação. 2 são baseadas no poder e 2 são baseadas no saber. O que é que significa uma estratégia ela ser baseada no poder? Ah, eu tenho mais poder que você, então eu vou te convencer a partir da tentação e da intimidação. O saber, eu tenho mais conhecimento que você, então eu vou te convencer a partir de estratégia de sedução e de provocação. O que é que significa a estratégia da tentação? Imaginem só se eu digo para vocês assim: pessoal, estudem, pois vocês serão aprovados. Eu coloco ali em xeque para vocês um prêmio, então vocês vão acabar sendo convencidos a estudar porque existe ali um prêmio em jogo. Então essa é uma estratégia o quê? De tentação, tá certo? O que é que seria a estratégia de intimidação? Pessoal, estudem, senão vocês serão reprovados. Aqui a intimidação ela trabalha com um foco estabelecido no castigo, tá certo? O que é que seria a sedução? A sedução é eu chegar para vocês e começar a elogiar. Ah, pessoal, vocês são muito estudiosos, vocês são muito organizados. Então, isso vai
convencer vocês a se esforçarem em serem estudiosos, em serem organizados, para vocês conseguirem manter o elogio que eu declarei para vocês, tá certo? Então, a estratégia de sedução está basicamente pautada nisso, tá certo? A estratégia de provocação, pessoal, ela vai estar baseada em uma crítica. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, a prova está muito difícil, eu duvido que vocês vão tirar nota boa. Eu estou o quê? Provocando vocês. E isso vai fazer o quê? Com que vocês estudem para tentar me convencer de que eu estou errado, para poder vocês não quererem se enquadrar nessa crítica que eu fiz para vocês, tá bom? Então, que é uma estratégia de manipulação que é denominada provocação, tá certo? E aí a gente vai ver como é que essas estratégias elas se aplicam dentro das propagandas. Vamos lá. Estratégia de tentação, então, ocorre quando o sujeito recebe algo em troca de uma ação realizada. Então, como eu disse para vocês, a tentação ela vai estar pautada em quê? Em um prêmio. Então, vejam que essa propaganda. Quem escolhe um grande whisky merece um grande prêmio. Escolha Grant, se eu não me engano, e concorra a um Porsche Cayman, certo? Então, aqui a gente tem uma propaganda que ela te influencia a consumir um whisky para que você concorra a um prêmio que seria esse carro, tá certo? Então, aqui a gente tem uma estratégia de tentação porque existe ali uma premiação em jogo, tá certo? Então, aqui a gente tem a estratégia de tentação. A estratégia de intimidação, ela ocorre quando o sujeito ele se sente ameaçado se não realizar uma determinada ação. Então, a gente tem aqui uma propaganda da seda. Cabelo armado e com frizz, sem frizz e com volume controlado. Então, aqui, embora esteja implícito, perceba que a gente tem uma intimidação, porque se você não usar o produto da seda, o seu cabelo vai ficar igual a juba de um leão. Se você utilizar, ele vai ficar assim, volumoso e controlado. Então, o indivíduo ele se sente ameaçado ao não realizar uma ação. Que ação seria essa? Consumir os produtos seda. Então, que é uma estratégia de intimidação que é destinada ao receptor, tá certo? A sedução. A sedução, ela acontece, pessoal, quando o emocional do meu receptor ele é atingido, né? Então, a gente tem aqui esse Papai Noel em que ele está aí segurando uma Coca-Cola e ele coloca: isto faz um bem. Vejam que aqui a sedução, diferente da tentação, na tentação a gente tinha um caráter condicional. Se você fizer isso, você vai ganhar um prêmio. Na sedução, isso não vai acontecer de forma explícita, sabe? Você realmente pode atingir ali o emocional do seu receptor. De que forma? A gente tem aqui um Papai Noel, isto faz um bem, vai atingir o emocional do nosso receptor de forma a causar diferentes sentimentos nele. A gente pode ter um receptor que ele vai ver esse cartaz e ele vai sentir inveja. E aí, por isso, ele vai querer consumir a Coca-Cola. Ou porque ele vai sentir um sentimento de cobiça, ele vai querer consumir também, tá certo? Então, às vezes o aluno ele confunde sedução com tentação, mas na tentação a gente tem aquela coisa mais condicional. Existe um prêmio em jogo se você realizar determinada atividade. A sedução ela atinge o nosso emocional sem fazer essas condicionalidades, tá bom? Tinha até outro exemplo que eu não coloquei aqui no slide, mas que era uma imagem só da Gisele Bündchen e do shampoo e o cabelo dela lindíssimo, brilhando. Não tinha nenhum texto que denotasse alguma característica condicional, que denotasse tentação. Então, ali o que é que estava sendo produzido no nosso receptor? Uma estratégia de sedução. Ele poderia ver a Gisele Bündchen ali, linda e glamurosa, e sentir inveja dela, querer cobiçar aquele shampoo a partir de uma estratégia de sedução, tá certo? A quarta estratégia é a estratégia de provocação. Ela ocorre quando o sujeito ele se sente desafiado a realizar uma ação. Então, vocês já viram essas propagandas da Activia que eles colocam? Use o produto por 15 dias. Se você não ficar menos inchada, a gente devolve o seu dinheiro. Então, a provocação, ela provoca o nosso leitor no sentido de desafiar ele a fazer alguma coisa. É aquela estratégia que estava pautada na crítica, né? Então, você vai querer participar desse desafio para você ver se realmente é tudo isso que o produto está prometendo. Senão, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, ele provoca o leitor para poder atingir esse objetivo, tá certo? Então, essa é a estratégia de provocação. Essas são 4 estratégias de manipulação da teoria da semiótica, mas existem várias estratégias de convencimento, tá certo? É mais para vocês realmente terem noção desse conteúdo, porque vai que ele é cobrado, né? Alguma dúvida?
E aí a gente tem algumas questõezinhas. Um anúncio publicitário articula texto verbal e visual a um conjunto de valores expressos por essa composição. O cartaz abaixo foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão para a campanha do combate às drogas. O que é que dizia no cartaz? Este crack tem futuro. Este crack, não. Jogue contra as drogas. Entre nesse time, você também é responsável. No slogan, jogue contra as drogas, entre nesse time, você também é responsável, predomina a intenção de, letra A, expressar a visão de mundo centrada no locutor do anúncio. Letra B, destacar a distância entre o locutor e o interlocutor. Letra C, transmitir uma informação de modo objetivo. Letra D, tentar persuadir o destinário. Letra E, valorizar o próprio código. Então percebam que estratégias de convencimento, elas estão muito ligadas às funções da linguagem, que foi o que a gente acabou de ver, né? Então aqui na letra A, expressar a visão de mundo centrada no locutor do anúncio. Isso seria aqui função da linguagem. Função emotiva, centrada no locutor, então função centrada no emissor. Não é isso que o cartaz está propondo. Letra B, destacar a distância entre o locutor e o interlocutor. Também não faz sentido. Letra C, transmitir uma informação de modo objetivo. Não, porque a gente não tem aqui uma notícia, a gente não tem aqui um texto muito objetivo, né? Então não seria uma função, um texto realmente focado no referente. Letra D, tentar persuadir o destinário? Sim. Né? Então esse é o nosso gabarito. A gente tem aqui um anúncio publicitário que ele está muito focado no nosso receptor, portanto ele tem a função aí de persuadir o destinário. Letra E, valorizar o próprio código. Não, porque isso seria função metalinguística, né? Muito bem. Passando aqui agora para a segunda questão. Cientistas da Grã-Bretanha anunciaram ter identificado o primeiro gene humano relacionado com o desenvolvimento da linhagem, o FOXP2. Da linguagem, quer dizer. A descoberta pode ajudar os pesquisadores a compreender os misteriosos mecanismos do discurso, que é uma característica exclusiva dos seres humanos. O gene pode indicar por que e como as pessoas aprendem a se comunicar e a se expressar, e por que algumas crianças têm disfunções nessa área. Segundo o professor Anthony Mônaco, do Centro Wellcome Trust de Genética Humana, de Oxford, além de ajudar a diagnosticar desordens de discurso, o estudo do gene vai possibilitar a descoberta de outros genes com imperfeições. Dessa forma, o prosseguimento das investigações pode levar a descobrir também esses genes associados e, assim, abrir uma possibilidade de curar todos os males relacionados à linguagem. Para convencer o auditório universal da veracidade e das informações contidas no texto, o autor recorre à estratégia de: letra A, citar a autoridade especialista no assunto em questão. Letra B, destacar os cientistas da Grã-Bretanha. Letra C, apresentar citações de diferentes fontes de divulgação científica. Letra D, detalhar os procedimentos efetuados durante o processo da pesquisa. Letra E, elencar as possíveis consequências positivas que a descoberta vai trazer. Essa eu vou deixar para vocês responderem. E aí? O que é que vocês acham que é? Letra E, letra A. Mais alguém quer responder? Se alguém quiser responder, pode responder ainda, tá? Eu vou começar aqui, senão não dá tempo. Muita gente acha que é a letra E, né? Beleza. Aqui a gente tem, então, um enunciado que ele trabalha ali com o conceito de auditório universal. Então, é aquele conceito que eu estava explicando para vocês. Você não sabe, de fato, quem é o seu público-alvo específico. E qual que é a estratégia aqui que foi utilizada nesse texto para poder convencer esse auditório universal, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, existem várias estratégias que podem ser utilizadas. Aqui, se você está divulgando um texto científico, é preciso você informar a fonte desse texto científico, porque senão vai parecer uma coisa o quê? Inventada. E aí isso não vai convencer o seu público-alvo, seja lá quem ele for, né? No caso aqui, o auditório universal. Então, a resposta
correta aqui seria a letra A, citar a autoridade especialista no assunto em questão. Não faria sentido ele colocar aqui um texto científico todo formal e rigoroso sem ele citar quem é a fonte para poder tornar esse texto o mais verídico possível, sabe? Então, é como a Bianca já deve ter comentado com vocês, né? Existem várias estratégias que vocês, dentro da redação de vocês, podem lançar mão para poder vocês convencer o corretor de vocês, tá certo? E aí, uma dessas estratégias é você citar uma autoridade, que é o que a letra A, ela propõe. Então, aqui a gente tem, segundo o professor Antônio Marco, do Centro Wellcome Trust de Genética Humana. Então, o texto, ele ganha ali força por conta dessa citação de autoridade, tá certo? Por isso que seria a letra A. A letra E, elencar as possíveis consequências positivas que a descoberta vai trazer. Ok, isso pode convencer o leitor até certo ponto, mas isso não, voltem para o enunciado, para convencer o auditório da veracidade das informações. A partir da letra E, você até pode convencer o seu leitor até certo ponto, mas você não pode convencer ele de que as informações elas são corretas se você não citar a fonte, tá certo? Então, a gente fica aí com a letra A. Tudo bem? Vamos passar por o último conteúdo de novo. Quem não tiver entendido, eu volto, tá bom? E eu tento explicar com outras palavras. O último conteúdo de hoje é período simples. Vou tentar correr aqui o máximo, porque eu dei essa aula de período simples em 5 semanas. E eu vou tentar, terminar ela hoje. Mas vamos lá. Período simples, pessoal. Dentro do período simples, é muito importante a gente ter noção dos conceitos de frase, de oração e de período, tá certo? O que é uma frase, pessoal? A frase ela vai ser um enunciado que ela possui um sentido completo. Mas a frase, ela não necessariamente vai possuir verbos, tá certo? Se eu falar para vocês assim, parabéns. Isso é uma frase? Isso é uma frase. Não contém verbos, mas você entende o que eu estou falando para você. Então, ela tem um sentido completo, tá certo? A oração, por outro lado, ela sempre precisa conter verbos, tá certo? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, tá certo? E a oração, diferente da frase, ela não precisa possuir um sentido completo, tá certo? Às vezes, 2 orações, o entendimento de uma oração, ela só pode estar completo quando eu juntar com outra oração, entendeu? Então, ela não vai ter ali as mesmas características da frase. Agora, por exemplo, uma oração que ela tem um sentido completo, ela pode ser caracterizada também como frase? Sim. Ela vai ser uma frase e uma oração, tá certo? O que é o período? O período, pessoal, ele sempre possui um sentido completo, tá certo? E a gente pode ter ali o período simples ou o período composto. O que a gente vai estudar agora é o período simples, no caso, tá certo? E aí a gente tem período simples quando? Quando a gente tem apenas uma oração, certo? Então, quando a gente tem ali dentro desse enunciado apenas um verbo. Se eu tiver 2 verbos coexistindo dentro de um mesmo período, eu vou ter ali um período que a gente chama de período composto, tá certo? E lembre-se que o período, ele sempre começa... de onde você começa ali no seu enunciado com letra maiúscula e ele termina no ponto final, tá bom? Então, isso é o período que vocês têm que analisar. Se dentro desse período vocês tiverem mais de um verbo, período composto, se vocês tiverem só um, período simples. Ok, e aí para exemplificar, a gente tem aqui esses 3 exemplos, ó. Obrigado pela explicação. A gente tem aqui o quê? Uma frase nominal. Por quê? Porque aqui a gente tem um sentido completo, a gente não tem nenhum verbo, então uma frase nominal. Se tivessem verbos aqui, a gente poderia dizer que era uma frase verbal e também uma oração. Aqui no segundo caso, os alunos estudam para o Enem. Eu tenho apenas uma oração porque eu só tenho um verbo. Então a gente está trabalhando aqui nesse segundo caso com período simples. E aqui nesse terceiro caso, alunos estudam para o Enem, pois desejam uma boa faculdade. Eu tenho 2 verbos, o verbo estudar e o verbo desejar. E o período ele começou aqui na letra maiúscula em alunos e terminou aqui no ponto. Então, dentro desse período, como eu tenho 2 verbos, 2 orações, eu vou ter aqui um período composto, tá certo? Período composto eu vou tentar trabalhar com vocês na segunda-feira. Ok. E aí, existem termos essenciais que eles fazem parte da oração, tá certo? Que é o sujeito e o predicado. O que é o sujeito, pessoal? O sujeito, basicamente, ele vai ser o assunto do meu enunciado, tá certo? Então, o sujeito, ele sempre vai ser um termo, assim, de valor substantivo, tá certo?
e ele vai ser determinado pelo predicado. O predicado ele vai conter alguma informação sobre o nosso sujeito. Então, geralmente, o predicado ele começa ali a partir de um verbo, tá certo? Inclusive, muito importante, vocês não separem sujeito de predicado. De que forma vocês geralmente separam sujeito de predicado? Vocês colocam o sujeito, aí tacam uma vírgula e depois vem o verbo. Então, não façam isso, certo? Nunca separem o sujeito do verbo dele, porque senão vocês vão estar separando o sujeito e predicado e isso é um erro grave. E aí, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar nesse slide. Pronto. Vamos lá. Classificação do sujeito. A gente tem o sujeito determinado, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Tá certo, pessoal? E dentro de cada uma dessas categorias, o sujeito ele se divide ainda mais. Tá certo? O sujeito determinado, a gente tem que saber que ele pode ser simples ou composto. Tá certo? Simples é quando ele possui um único núcleo. Composto é quando ele possui 2 ou mais núcleos. Então, aqui, nesse exemplo, os momentos marcantes do governo tiveram a participação de poucos deputados. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. E dentro desse sujeito, a gente vai ter um núcleo, tá certo? E esse núcleo, geralmente, como eu disse para vocês, é um termo de valor substantivo. Então, o núcleo aqui é momentos. Como a gente só tem um núcleo, a gente está trabalhando aqui com sujeito simples. Aqui, nesse segundo caso, já é diferente. Ó. Os governos e prefeitos participarão de um congresso promovido pela ONU. Quem participarão de um congresso promovido pela ONU? Os governadores e os prefeitos. Então, eles dois são os núcleos desse meu sujeito, portanto, a gente está trabalhando aqui com sujeito composto determinado. Nesse segundo exemplo aqui do sujeito determinado simples, quer dizer, vejam aqui o seguinte, ó, estaremos esperando pela ajuda dos governantes. Onde é que está o sujeito? Ele não está aparecendo, mas a gente consegue perceber que o sujeito ele é nós, por conta dessa desinência que está aparecendo aqui no verbo estar, no verbo estaremos, tá certo? E aí esse nós, como ele não está aparecendo, é o que a gente chama de sujeito oculto ou elíptico, tá certo? E a gente também tem o sujeito oracional, que eu acho muito importante eu sempre trazer ele para vocês. Por quê? Porque algumas construções que vocês fazem na redação, vocês utilizam um sujeito na forma de oração, porque vocês utilizam um verbo. Então aqui, ó, nesse exemplo, comer demasiadamente não faz bem para o coração. Se a gente for analisar aqui esse verbo faz, e fizer aquelas perguntas que ajudam a identificar o sujeito, quem não faz bem para o coração? O que não faz bem para o coração? Comer demasiadamente. E aí, se a gente for analisar todo esse sujeito aqui, procurar o núcleo dele, a gente vê que o núcleo dele é um verbo. Agora é um verbo, não mais um substantivo, um termo de valor substantivo, como nos outros dois casos. Então, é o que a gente chama de sujeito oracional, tá certo? Porque uma oração, ela funciona como sujeito de uma outra oração, tá bom? Dentro do sujeito indeterminado, pessoal, a gente tem 3 casos em que ele pode ser indeterminado. O primeiro caso é o caso em que verbos transitivos indiretos ou intransitivos, na terceira pessoa do singular, aparecem junto com a partícula si. É claro, devagar, não entendi nada. Por que que isso é importante vocês saberem? Transitivos indiretos e intransitivos. Por que que é importante vocês saberem isso? Porque se o verbo ele for transitivo direto e você utiliza a partícula si junto com ele, você não vai ter um sujeito indeterminado. Você vai ter uma apassivação, certo? Você vai ter ali, provavelmente, um agente da passiva. A gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Então é muito importante vocês fazerem essa distinção. Se a gente tiver um verbo transitivo, indireto ou intransitivo, e ele esteja na terceira pessoa do singular, e você junte uma partícula si a ele, o nosso sujeito ele não vai ser possível de ser determinado. Então aqui, precisa-se de bons livros. Às vezes você pode pensar que, tipo, bons livros é o sujeito do verbo precisa-se, mas não é, tá certo? Aqui você não sabe, você não consegue determinar o sujeito, certo? É a regrinha. Aqui com o verbo estudar da mesma forma. Estuda-se em bons livros nesta escola. Você também não consegue identificar aqui quem que é o sujeito desse verbo, quem que é o agente dessa ação aqui, ok? Aqui nesse segundo caso, com verbos na terceira pessoa do plural, sem agente expresso. Então, o que a gente tem? Fizeram mais que o necessário naquela ocasião. Quem que é o sujeito desse verbo? Você não consegue determinar porque ele está na terceira pessoa e está no plural. Você até pode argumentar comigo e dizer, Lário, o sujeito é eles e é um sujeito oculto. Mas, nesse caso, a gente não pode considerar, tá certo? É um sujeito realmente indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural. E é isso, não tem um agente expresso ali.
Aí, no terceiro caso, a gente tem com verbos no infinitivo impessoal. Então, como a gente sabe, né, os verbos eles podem assumir a forma do infinitivo, como a gente tem aqui, ó, o verbo amar. E a gente vê que não existe nenhum agente aqui que esteja promovendo aqui a ação de amar. Amar os homens é sempre uma alegria dolorosa. A gente não consegue identificar qual que é o sujeito aqui do verbo amar. E se a gente for analisar, fazer toda a análise sintática dessa frase, na verdade o amar aqui está funcionando como o sujeito dessa segunda oração. Ó, amar os homens é sempre uma alegria. O que é sempre uma alegria dolorosa? O que é sempre uma alegria dolorosa? Amar os homens. Então aqui a gente teria um sujeito oracional, mas o verbo em si ele não possui um sujeito, então um sujeito indeterminado, tá certo? Se a gente fosse analisar só o verbo e não todo o contexto. Sujeito inexistente. A gente vai ter sujeito inexistente com o verbo haver, se o verbo haver ele tiver um sentido de existir ou de ocorrer. Então se eu digo, houve várias tentativas de assalto ao banco. Percebam aqui, ó, que a gente tem várias tentativas no plural. Eu não posso colocar houveram várias tentativas de assalto ao banco, porque o houve, como ele não tem um sujeito presente aqui dentro desse enunciado, o sujeito ele é inexistente, eu não posso fazer esse verbo concordar com o que está vindo na frente, tá certo? É diferente do que acontece aqui nesse caso 2, com os verbos ser, estar, fazer e haver na indicação de tempo. Aqui, ó, eu tenho eram 2 horas da manhã. Aqui o sujeito do eram, ele ainda é inexistente, tá certo? Mas o eram, ele passa a concordar com o numeral que vem na frente, 2 horas da manhã. Como 2 é plural, né, já, então o eram, ele vai para o plural. E aqui nesse segundo caso, está fazendo 32 graus à sombra. A gente também não consegue determinar, né, quem que é esse sujeito. Na verdade, ele não existe. Isso de determinar vai acabar confundindo com vocês. O sujeito aqui de estar fazendo 32 graus à sombra não existe, simplesmente não existe, tá certo? Então, na indicação de tempo, essa indicação ela pode ser uma indicação cronológica, como aqui, né, eu estou indicando a hora do relógio, ou pode ser uma indicação meteorológica, aqui identificando os graus que está fazendo no dia, né? E o terceiro caso de sujeito inexistente é com verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, trovejou a noite toda, choveu a noite toda. Esses verbos que indicam o fenômeno da natureza, eles são verbos que têm como sujeito, quer dizer que não tem nenhum sujeito. Então, o sujeito ali, ele é inexistente, tá certo? Muito bem. Conversando agora um pouquinho sobre predicação verbal, pessoal. Aí aqui é que entra aquela questão do verbo ele ser transitivo, ou ser intransitivo, ou ser um verbo de ligação, tá certo? Quando a gente conversa sobre predicação verbal, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo conversar com vocês que um predicado, né, como a gente viu, ele é iniciado geralmente por um verbo. Então, quando eu converso sobre predicação verbal, eu estou conversando sobre os complementos que vão se juntar a esse verbo para poder formar um predicado, tá bom? E aí os verbos eles podem ser de 3 tipos. A gente tem os verbos intransitivos, os verbos transitivos e os verbos de ligação. Os verbos intransitivos, pessoal, são aqueles verbos que eles não necessitam de um complemento. Você pronuncia esse verbo e pronto, morreu ali o seu enunciado. Ele não pede um complemento para poder ele ter ali um sentido completo. É diferente dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles pedem um complemento para poder o seu enunciado ele ficar completo, tá certo? Então, existe ali uma necessidade de você complementar o seu verbo. E aí, dentro dos verbos transitivos, a gente tem 3 tipos de verbos transitivos, né? Lembrando para vocês, a gente tem os verbos transitivos diretos, que é quando esse complemento ele não vem acompanhado por preposição nenhuma. A gente tem os verbos transitivos indiretos, que é quando o complemento ele apresenta uma preposição, e a gente tem os verbos transitivos diretos e indiretos, que é quando eles necessitam dos 2 complementos, tanto os complementos precedidos por preposição, quanto complementos precedidos por nenhuma preposição, tá certo? E a gente também tem os verbos de ligação, que a gente vai entender melhor eles quando a gente estiver falando de predicativo. Mas, basicamente, os verbos de ligação, eles são verbos que eles não têm um valor semântico muito bem firmado, tá certo? Você não consegue denotar ali uma ação a partir desse verbo. Ele serve realmente para poder juntar o seu sujeito com uma característica dele, ou então com o estado dele. Então, por exemplo, eu estou doente. O verbo estar, ele funciona como um verbo de ligação. Você não consegue denotar nenhuma ação referente ao verbo estar. Tipo, o que é você estar alguma coisa é diferente de eu andei muito na praia hoje à tarde, tá certo?
Então, os verbos de ligação eles vão ter realmente apenas essa função de ligar o seu sujeito com uma característica ou com um estado. Beleza. Agora, conversando um pouquinho sobre os complementos verbais. Né? A gente viu que se a gente tem verbos transitivos que eles necessitam de complementos, que complementos são esses? É o que a gente chama de objeto direto e objeto indireto, tá certo, pessoal? O objeto direto vai ser aquele termo, pessoal, que ele vai se juntar ao verbo transitivo direto e, portanto, ele não é iniciado por uma preposição obrigatória. Já o verbo transitivo, quer dizer, o objeto indireto é aquele termo de natureza substantiva que ele vai se juntar com que verbo? Verbo transitivo indireto. E aí esse objeto indireto, ele agora é sim precedido de uma preposição obrigatória, tá certo? E aí eu trouxe para vocês esses dois exemplos que até servem para poder a gente conversar um pouquinho sobre regência. Olha só, assistimos a paciente durante o trabalho de parto. Aqui, esse primeiro exemplo, vejam que a gente tem a paciente funcionando aqui como objeto direto, porque a gente não tem nenhuma preposição aqui unindo o verbo a esse complemento, né? É diferente do que acontece aqui embaixo, ó. Assistimos a um acidente de carro durante a viagem. Percebam que aqui a gente agora tem a preposição a, ligando o complemento um acidente de carro com o verbo assistir. Porque aqui, no primeiro caso, eu não utilizei nenhuma preposição e no segundo eu utilizei. Aqui é bom a gente conversar sobre regência, por quê? Porque a depender da regência que a gente submeta esse verbo assistir, o sentido dele vai mudar. Aqui no primeiro caso, assistimos a paciente durante o trabalho de parto, significa que nós ajudamos a paciente durante o trabalho de parto dela, tá certo? E aí, quando o verbo assistir ele não pede aqui uma preposição, ele tem esse sentido de auxiliar, de ajudar. Então, o complemento dele vai ser apenas um objeto direto. Aqui agora, quando a gente tem o verbo assistir com o significado de visualizar, de ver alguma coisa acontecer, assistimos a um acidente de carro durante a viagem, agora sim esse verbo ele vai pedir um complemento precedido de preposição obrigatória, no caso aqui a preposição a, tá certo? Então o acidente de carro, como ele está sendo precedido por uma preposição obrigatória, ele vai funcionar aqui como objeto indireto desse enunciado. Ok? Muito bem. Agora conversando um pouquinho sobre os adjuntos adverbiais, pessoal. Os adjuntos adverbiais, eles são termos acessórios que a gente pode utilizar dentro dos nossos enunciados, tá certo? Os nossos enunciados, eles precisam dos termos essenciais, que é o quê? Sujeito e predicado. E aí esse predicado, geralmente, ele vai ser construído a partir de complementos verbais, né? Que são ali termos integrantes e tal. E aí, no final, a gente às vezes pode introduzir algumas informações que são informações a mais para poder expressar diferentes circunstâncias para aquele enunciado, tá certo? Que é o que a gente chama de adjuntos adverbiais. Geralmente, os adjuntos adverbiais, eles vão modificar algum advérbio, algum verbo, tá certo? Até algum adjetivo, até orações inteiras, tá bom? E aí, isso geralmente acontece por meio de preposições ou por meio de conjunções, tá certo? Então, vejam aqui esse exemplo, ó. Os músicos tocaram. Os músicos é o nosso sujeito. Tocaram é o verbo desse sujeito, né? Então, portanto, é o predicado desse sujeito. E esse verbo, ele é um verbo intransitivo. Os músicos tocaram. Pronto, ele não pede nenhum complemento, tá certo? Nenhum complemento, ou seja, ele não pede um objeto direto, um objeto indireto. Ele é um verbo intransitivo. E aí vejam que existe uma multiplicidade de formas com as quais eu posso complementar aqui esse enunciado. Os músicos tocaram durante o dia. Os músicos tocaram na calçada. Essas circunstâncias aqui que eu posso expressar para poder tornar mais rico o meu enunciado é o que a gente chama de adjuntos adverbiais. Vejam que todos esses enunciados aqui, eles estão complementando esse verbo, estão se ligando a esse verbo e estão dando características a mais a esse verbo. Então, se eu digo, os músicos tocaram durante o dia, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Os músicos tocaram na calçada, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Os músicos tocaram bem, eu estou indicando o modo como eles tocaram, então eu tenho um adjunto adverbial de modo. E por aí vai, certo? Existem vários tipos de adjuntos adverbiais, aqui são só alguns, né? A gente ainda tem aí de finalidade, de concessão, de causa, de modo e intensidade. E isso é muito rico, tá certo? Os adjuntos adverbiais realmente eles norteiam o texto da gente de forma muito rica.
Conversando um pouquinho agora sobre o agente da passiva, para poder a gente relembrar o que é o agente da passiva, né? Então, é o seguinte, como a gente viu, a gente sempre vai ter um agente nos verbos, né? Algum agente que ele vai estar promovendo ali a ação daquele verbo. Só que nem sempre o agente que ele é o responsável por promover a ação daquele verbo, ele vai estar aparecendo no sujeito, tá certo? Quando isso acontece, a gente vai ter uma oração na voz passiva. E aí, geralmente, esse agente processual que não está aparecendo como sujeito, ele vai ser, então, o agente da passiva, que é o que a gente vê aqui nesses dois exemplos. É muito importante a gente saber, então, sobre as vozes verbais, relembrando um pouquinho a nossa aula de verbos, né? Os verbos, eles podem se flexionar em duas vozes, uma voz ativa e uma voz passiva. Na voz passiva é quando a gente tem o agente processual realmente aparecendo como sujeito daquela oração, que é o que a gente tem aqui nesse primeiro exemplo. Os alpinistas alcançaram o topo da montanha. Quem alcançaram o topo da montanha? Os alpinistas. E eles estão aparecendo na condição do sujeito, então a gente tem um verbo na voz ativa, tá certo? Uma oração na voz ativa. Aqui percebam que existe uma modificação. O objeto direto aqui dessa primeira veio bem para cá e o sujeito dessa primeira veio aqui para o final. O que foi que aconteceu então? O topo da montanha foi alcançado pelos alpinistas. Quem foi alcançado? O topo da montanha, ok. Mas por quem foi alcançado? Pelos alpinistas. Os alpinistas é que são o agente processual dessa ação aqui de alcançar. Só que eles não estão aparecendo como sujeito aqui agora, né? Porque o sujeito passou aqui para o final. Então, isso é o que a gente chama de agente da passiva. E aí, o topo da montanha agora é um sujeito, mas é um sujeito paciente, não é mais um sujeito ativo, como a gente tinha na voz ativa, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de voz passiva, ok? E aí, dito isso, é muito importante a gente comentar também que existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que vocês podem lançar mão nos textos de vocês. Só que é importante vocês distinguirem bem isso daí, ok? Aqui na voz passiva analítica, aquele carro foi abandonado ali. Vejam que a voz passiva analítica, geralmente ela é construída dessa forma, ó, com uma locução verbal. A gente tem aqui dois verbos, né? Sendo que esse aqui está no particípio. A voz passiva sintética, por outro lado, pessoal, a gente vai ter ali o verbo, que ele vai se juntar com essa partícula se. E aí, essa partícula se é o que a gente chama de uma partícula apassivadora. Lembram que eu falei para vocês, lá na classificação do sujeito, que o sujeito indeterminado, quando a gente tem um verbo, que esse verbo se junta com a partícula se, ele precisa ser um verbo transitivo indireto ou intransitivo, é aqui que vocês precisam entender esse conceito. Porque na voz passiva sintética, você só constrói ela com verbos transitivos diretos, tá certo? Que são aqueles verbos que eles pedem um complemento, mas que esse complemento ele não vem acompanhado de uma preposição, tá certo? É o que acontece aqui em abandonou-se aquele carro ali e retirou-se a guarda. Então, é muito importante vocês terem esses conceitos em mente, para poder diferenciar quando é que um enunciado está na voz passiva sintética ou quando ele está sendo ali utilizado um verbo que ele está indeterminando o sujeito, tá bom? E aí, como observação, a gente tem aqui, ó, que quando o sujeito ele é ao mesmo tempo agente e paciente de uma determinada ação, a gente vai ter uma oração na voz reflexiva, que é o que acontece aqui com Antônio se ama e nós nos ferimos, ok? Então, aqui a gente tem uma voz reflexiva quando as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ok, agora conversando um pouquinho sobre predicativo. A gente só tem 5 minutos, vamos ver até onde a gente consegue ir. Predicativo. Aqui, para conversar sobre predicativo, a gente tem que ter noção de que o verbo de ligação ele vai ser utilizado. Então, lembram quando eu falei para vocês sobre o verbo de ligação? Que ele é um verbo que ele não vai indicar para a gente uma noção semântica específica, que ele vai servir para poder ligar o nosso sujeito a uma determinada característica ou estado. Essa característica ou estado é o que a gente chama de predicativo, que é o que acontece aqui, ó. Pedro está doente. Doente está sendo ligado a Pedro por meio desse verbo estar, que funciona como verbo de ligação. Então, doente aqui é o que a gente chama de predicativo. E como ele está atribuindo a característica
a Pedro, que é o sujeito desse enunciado, então que a gente tem o predicativo do sujeito, tá certo? Aqui no segundo caso, o juiz julgou o réu culpado. Aqui a gente já não tem mais um verbo de ligação. Eu botei VL, tá certo? Já eu vou corrigir, mas aqui não é verbo de ligação, julgar. Aqui a gente já tem um verbo significativo, que era para ser VS, certo? Corrigindo. Por quê? Porque julgar denota uma ação semântica diferente de estar. Ok. E aí a gente tem aqui esse predicativo. Só que esse predicativo, vejam que culpado não é mais uma característica do juiz, é uma característica do réu. Então aqui a gente tem um predicativo do objeto, porque o réu é o objeto direto desse enunciado aqui, tá certo? E qual que é a outra característica de predicativo que vocês precisam tirar dessa aula? Que essa ligação ela é feita com o auxílio de um verbo, portanto, essas características que estão sendo elencadas a essas pessoas, sejam essas pessoas o sujeito ou o objeto, elas acontecem mediante um verbo. Então, Pedro está doente, ele está doente naquele momento em que o verbo está indicando. O juiz julgou o réu culpado, o réu ele só se tornou culpado no momento em que ele foi julgado pelo juiz, tá certo? Então, essas características elas são atribuídas por meio de uma mediação verbal, ok? É isso, para poder vocês diferenciar adjunto de predicativo de adjunto adnominal. Aí eu vou explicar adjunto adnominal agora, tá bom? E aí, quando for na próxima aula, a gente continua. Vamos lá, adjunto adnominal. O adjunto adnominal, pessoal, ele vai ser um termo de valor adjetivo, tá certo? Que ele vai especificar o nosso substantivo. Que substantivo? Um substantivo que esteja funcionando como núcleo de algum grupo. Então, vejam aqui esse exemplo, ó. Galos brancos dormiam em úmidos puleiros. Galos brancos, tudo isso aqui é o nosso sujeito, né? Mas como eu comentei para vocês lá no começo, um sujeito, embora ele seja muito grande, ele tem um núcleo. Qual que é o núcleo aqui dentro de galos brancos? Galos, porque o sujeito, né, ele vai ser um termo de valor substantivo e galos é um substantivo. E aí, o que é que seria o brancos, então, aqui? Seria o adjunto adnominal, porque ele está especificando como é que são esses galos. Eles estão delimitando como é que são esses galos, tá certo? Então, brancos funciona aqui como adjunto adnominal desse substantivo aqui, que é o núcleo desse grupo nominal aqui que forma o sujeito, tá bom? Aqui, em úmidos puleiros, a gente tem o que agora? Um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de quê? De lugar, tá certo? Por quê? Porque eu estou indicando o lugar onde é que esses galos dormiam. Só que esse adjunto adverbial, ele precisa de um núcleo. Qual que é o núcleo? Poleiros. Úmido seria o quê, então? O adjunto adnominal desse substantivo aqui, poleiros, que juntos formam o adjunto adverbial aqui desse enunciado, tá certo? E aí o adjunto adnominal, pessoal, eles não precisam ser necessariamente adjetivos, como a gente tem aqui, úmidos e brancos. Eles podem ser artigos, tá bom? Então se eu colocasse os galos brancos dormiam em úmidos puleiros, os seria adjunto adnominal dos galos, e brancos, né, que é o adjetivo, como eu já expliquei para vocês, funciona também como adjunto adnominal, tá certo? Então, eles sempre vão ter essas características aí de delimitar e explicar o nosso substantivo. E isso acontece de forma muito íntima. Vejam que não existe ali um verbo ligando brancos a galos ou úmidos a puleiros, diferente do predicativo em que a gente tinha isso, tá certo? Como o nosso horário já estourou, falta só um minuto, eu vou deixar para poder comentar a parte de a diferença entre predicativo e adjunto adnominal na próxima aula, tá certo? Que aí é importante a gente fazer essa distinção, porque para vocês diferenciarem a semântica que vai estar envolvida aqui nesse caso, tá certo? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Podemos encerrar, então. Pronto. Pois, gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se vê segunda-feira para a nossa última aula de revisão. A gente vai ter 1h30 para poder comentar sobre os assuntos que eu vou trazer para vocês, porque essa última semana de revisão ela é mais especial, né? Vai ser só a semana das linguagens. E é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou aqui encerrar a gravação e a gente se vê segunda-feira para poder continuar aqui a nossa revisão. Tá certo?